Isso aconteceu em julho do ano passado. Minha casa estava com alguns problemas bem grandes e fiquei sem energia por vários dias enquanto os reparos eram feitos. Eu trabalho de casa, então isso foi um grande problema e, no final, tive que alugar um Airbnb para ficar por alguns dias até a energia voltar. Eu não moro na maior cidade, então não havia muitas opções de Airbnbs perto de mim. O mais próximo, com um preço razoável, ficava a cerca de 45 minutos de carro da minha casa. Estava em uma área ainda menor e mais isolada da cidade, que muitas vezes era considerada uma das piores para se viver. No entanto, eu só ficaria por alguns dias, então a economia valia a pena. Quando cheguei, entrei direto e fui basicamente direto para a cama, exausto com tudo o que estava acontecendo com a minha casa. Na manhã seguinte, acordei cedo e comecei a montar meu laptop no espaço de trabalho. Pouco antes de começar a trabalhar, houve uma batida na porta. Debati se deveria ou não abrir, porque não era nem minha casa, mas pensando que poderia ser o anfitrião ou algo assim, fui ver quem era. Na varanda estava um homem, talvez na casa dos 30 anos, coberto de tatuagens. Ele não parecia ser um anfitrião de Airbnb ou mesmo um vendedor. Sem entender por que ele estava ali e sem realmente querer saber, decidi ignorar. Afastei-me da porta e voltei para a mesa, terminando de me preparar e começando a trabalhar. Tinha algumas reuniões e muito trabalho para recuperar devido à minha ausência nos últimos dias. Acho que não saí da mesa até às 8 da noite, e mesmo assim estava considerando voltar a trabalhar depois de sair para pegar o jantar. Apenas alguns minutos depois que voltei e comecei a comer, outra batida veio na porta. Levantei-me imediatamente e fui ver quem era, e não fiquei surpreso ao ver que era o mesmo cara de antes. O que ele poderia querer de mim tão tarde? Eu estava mais incomodado do que preocupado, mas novamente apenas me afastei da porta e voltei a comer meu jantar. Após 30 minutos, por volta das 9 da noite, decidi trabalhar por pelo menos mais uma hora. Estava cansado, mas o trabalho precisava ser feito e sabia que adiá-lo até amanhã só me deixaria mais estressado. Coloquei meus fones de ouvido e tentei me concentrar pela próxima hora. Consegui fazer bastante coisa e, quando fiquei satisfeito, finalmente fechei meu laptop para a noite. Não tinha percebido o quão escuro havia ficado, acho que a tela do meu laptop era a única luz que eu tinha ligado. Fui até a frente e acendi a luz, e um calafrio imediatamente percorreu meu corpo. Indo pelo corredor da frente havia marcas de sapatos fracas, mas inconfundíveis. Olhando ao redor, elas estavam por toda parte, até indo direto atrás da mesa onde eu estava trabalhando. Aterrorizado, segui-as lentamente até a porta dos fundos, que estava entreaberta. Nem sei como descrever o que senti, era puro horror e, apenas momentos depois, passos começaram a descer as escadas. Eram lentos e cuidadosos, mas quando chegaram ao fundo, um homem espiou pelo corredor e olhou diretamente para mim. Era aquele mesmo homem, facilmente distinguível com todas as tatuagens, e ele parecia surpreso ao me ver andando por aí. Mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seu rosto não tinha outra expressão além de irritação e fúria. Eu ia tentar dizer algo, mas nenhuma palavra saiu, e, quando meu coração começou a bater forte no peito, virei-me e corri pela porta dos fundos. Corri pelo quintal e entrei em algumas árvores atrás das casas. Sentei-me atrás de uma árvore e puxei meu telefone, começando a discar 911, mas rapidamente desliguei quando ouvi passos correndo em minha direção. Não esperava que ele me seguisse, mas, felizmente, passaram sem me ver e continuaram correndo na escuridão. Quando consegui entrar em contato com a polícia, voltei para o Airbnb e esperei por eles. Dei uma descrição detalhada do homem e eles o encontraram no dia seguinte. Foi confirmado que era ele pelas tatuagens que notei, e ele havia invadido várias casas nos dias anteriores, fazendo coisas horríveis com os moradores. Não sei o que ele estava planejando fazer comigo ou por que parecia ter me deixado em paz no início, mas posso descansar sabendo que ele não poderá fazer mais nada.
Eu tinha reservado um Airbnb várias semanas antes em uma cidade onde nunca estive. Um cliente com quem eu ia me encontrar para o trabalho morava na área, então eu só ficaria lá por um dia e depois voltaria para casa. A viagem durou 3 horas. Quando parei no estacionamento e saí, o bairro era muito tranquilo. A maioria das casas estava no escuro e as árvores cobriam os jardins, bloqueando a maior parte da visão. A única coisa que vi foi uma pessoa caminhando pela rua. Estavam longe e nada parecia estranho, mas por algum motivo isso me deu uma sensação estranha. Subi e destranquei a porta, entrei e me acomodei. Era uma casa bem comum, sem nada de especial, mas era ótima para o que eu precisava. Depois de dar uma olhada e verificar o lugar, abri a porta da frente para pegar minha outra bolsa no carro. Porém, quando pisei na varanda, notei alguém parado na rua. Era a mesma pessoa que eu tinha visto caminhando alguns minutos antes, mas agora não estava mais caminhando, ou apenas estava parada na rua olhando para o Airbnb. Enquanto eu caminhava em direção ao meu carro, eles me notaram e começaram a se afastar. Continuei de olho neles enquanto estava lá fora, ficando suspeito sobre o que estava acontecendo. No entanto, eles apenas continuaram caminhando, seguindo pela rua. Voltei para dentro, certifiquei-me de que tudo estava trancado, abri a garagem e estacionei o carro lá dentro, apenas para garantir. Nas próximas horas, fiz algumas verificações do lado de fora para ver se aquele cara ainda estava por perto. Não o vi mais, e tendo que acordar cedo na manhã seguinte, fui para a cama. Dormi razoavelmente bem, acordando algumas vezes durante a noite, mas meu alarme tocou às 4 horas da manhã para finalmente me levantar. O sol ainda não tinha nascido, então ainda estava escuro lá fora. Meio sonolento, sentei na cama e imediatamente vi uma luz vindo por baixo da porta do quarto. Não me lembrava de ter deixado alguma luz acesa, mas pensei que de alguma forma eu poderia ter deixado alguma luz da cozinha ou algo assim. Levantei da cama, fui até a porta e, antes de abrir, ouvi algo do outro lado. Parecia algo se movendo no final do corredor. Abri a porta e vi que a luz da sala de estar estava acesa, o que imediatamente soube que eu definitivamente teria desligado. O som continuou enquanto eu caminhava pelo corredor e olhava para a sala de estar. Um cara estava no canto, mexendo em uma das minhas bolsas. Ele estava com um moletom preto e jeans rasgados, exatamente como a pessoa que eu vi rondando por aí. Só olhei para ele por um segundo antes dele se virar e me encarar. Ele não parecia assustado, era como se estivesse me esperando. Ele largou a bolsa no chão e gritou para eu ficar onde estava. Ele começou a se aproximar, e eu só tive um segundo para decidir o que fazer. Virei e corri de volta para o quarto, batendo a porta antes que ele me alcançasse. Ele a empurrou e tentou chutá-la para derrubá-la, depois começou a mexer na fechadura do outro lado. Pensei rapidamente, abri uma janela e pulei para fora, correndo dali. Quando consegui chamar a polícia, o homem não estava mais na casa e minhas malas tinham sumido. Para piorar, a porta do quarto estava aberta, e ele tinha arrombado a fechadura e entrado. Se eu tivesse apenas ficado escondido no banheiro ou algo assim, quem sabe o que teria acontecido. A polícia parecia pensar que havia mais intenção por trás das ações desse homem além de apenas roubar, então rezo para que ele não me encontre novamente. Eu estava em uma viagem de carro de Portland a Chicago, é quase uma viagem de 3 dias, então eu tinha reservado alguns lugares para dormir ao longo do caminho. Eu não fui muito exigente com os lugares que escolhi, mas optei por Airbnbs para poder aproveitar um pouco mais a viagem de carro em vez de ficar em um hotel lotado. Meu primeiro Airbnb foi em Wyoming, e a rota pelo estado não passa por grandes cidades, então estava em uma cidade muito pequena. Provavelmente não tinha mais de 3 ou 4 quilômetros de extensão. Quando passei a fronteira para Wyoming, começou a nevar pesadamente, o que prolongou o longo dia de direção.
Quando cheguei à cidade, as estradas já estavam cobertas de neve e o sol já havia se posto. Estava bastante deserto, e embora eu não saiba muito sobre cidades pequenas, era exatamente como eu imaginava, especialmente em um estado de baixa população como o Wyoming. Eu estava esperando encontrar um McDonald's ou algo assim onde pudesse pegar um jantar rápido, mas estava claro que isso não ia acontecer. Então, dirigi pela cidade e virei na rua em direção ao meu Airbnb. Era uma longa entrada que levava a uma pequena casa no meio de um campo, com altas árvores de pinheiros cobertas de neve na frente. Estacionei ao lado e saí com minha bolsa, depois caminhei até a frente. Digitei o código e entrei, fechando a porta atrás de mim e acendendo as luzes. Era pequeno, provavelmente uns 50 metros quadrados, com apenas uma sala de estar e um quarto. Tirei os sapatos, deixei minha bolsa ao lado da cama e sentei no sofá. Quando fiz isso, ouvi um baque vindo do quarto. Olhei para trás na direção da porta de onde tinha acabado de sair. Foi bem alto, mas eu não fazia ideia do que poderia ser. Levantei-me e caminhei de volta, olhando para dentro do quarto e acendendo a luz. Estava tudo igual. Fui verificar o pequeno banheiro que também havia lá, mas tudo parecia normal. A única outra porta na casa era do armário do quarto. Caminhei até lá e puxei a maçaneta da porta, mas ela não se mexeu. Parecia estar trancada do outro lado. No começo, achei estranho que um armário de quarto estivesse trancado, mas então pensei que poderia ser um armário de manutenção onde o proprietário guardava coisas. Não havia outros lugares para guardar nada, então essa foi a conclusão final a que cheguei. Voltei para a sala de estar, descansei os olhos no sofá enquanto pensava no meu plano para o próximo dia. Depois de 15 minutos, levantei-me novamente e fui até a janela para ver se ainda estava nevando lá fora e se as estradas estariam transitáveis no dia seguinte. Estava assustadoramente escuro lá fora, sem luzes da cidade visíveis por trás das altas árvores de pinheiros, e ainda estava nevando bastante. Fechei as cortinas e me virei para o sofá, mas vi uma sombra se mover no quarto. Era lenta e suave, como a sombra de uma porta se abrindo ou fechando. Comecei a caminhar naquela direção, ouvindo enquanto me aproximava da porta e olhava para dentro do quarto. Tudo estava no lugar e nada parecia ter causado a sombra que vi, mas sabia que tinha visto algo se movendo ali. Continuei olhando ao redor até que meus olhos voltaram para o armário. Ainda estava fechado, mas algo me deu uma sensação inquietante sobre ele. Me aproximei e peguei a maçaneta, e ela abriu com facilidade. Não estava mais trancado, mas dentro não havia nada, era apenas um pequeno armário vazio e sem uso. Antes que pudesse processar completamente tudo e tentar juntar as peças, ouvi alguém atrás de mim. Quando me virei, um homem grande estava parado na porta do banheiro. Ele parecia machucado e cansado, com arranhões e cortes por todo o rosto. Enquanto eu encarava, ele nem parecia se importar. Ele entrou no quarto e se ajoelhou, pegando uma bolsa suja e desgastada de debaixo da cama. Depois, ele se levantou sem nem me olhar enquanto saía lentamente do quarto e pela porta da frente. Corri até lá e o vi caminhando pela neve até ficar além das luzes da casa. Tentei envolver a polícia, mas depois de dar minha descrição, eles só conversaram realmente com o anfitrião do Airbnb. Depois de sair da cidade, não obtive mais informações. Acho que é mais provável que ele estivesse apenas usando o lugar para dormir ou algo assim, mas a maneira como ele parecia me faz repensar isso. Eu nem consigo pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido direto para a cama naquela noite, com o homem escondido no armário a apenas alguns centímetros de mim,